Gravando. Começamos. Então, boa tarde a todos, todos sejam muito bem-vindos. A gente está em mais um encontro do Arena Lumen, hoje com um convidado especial que é o Newton Nacal. Eu sou a Regina, estou em todas as oportunidades aqui com vocês, junto com o Paulo, que é o dirigente, o criador e o dirigente do Grupo Lumen. E a gente vai falar um pouquinho sobre como o que as empresas fazem para encantar os colaboradores, né? Então, o Newton está aqui, eu gostaria que ele se apresentasse um pouco para a gente abrir esse debate. Todos estão super convidados a participar. E a única coisa que a gente sempre reforça, quem não estiver falando, deixa, por favor, o microfone fechado para a gente não ter interferência, tá bom? Obrigada, gente. Newton, por favor, eu deixo a bola com você. Legal, Regina. Boa tarde, Paulo. Obrigado pelo convite, né? Tô bem feliz aí de poder estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da nossa vivência na área de recursos humanos, né? Bom, eu sou o Newton Nacal, tenho 49 anos, casado, tenho um filho, já estou na área de recursos humanos aí há quase 30 anos, né? E hoje eu posso dizer para vocês que eu estou tendo a felicidade de trabalhar numa empresa que tem me dado muitas alegrias, né? Aqui hoje eu convidei algumas pessoas para estarem assim acompanhando a live. Então eu tenho do time lá o Fábio, a Kátia, a Vivian, né? O Hermílio trabalha com a gente lá na área administrativa, supervisor administrativo. Então, assim, eventualmente eu gostaria que eles também me ajudassem aí a compartilhar um pouco do que a gente tem feito na One, né, para encantar um pouco os nossos colaboradores. Falar um pouco da história da One. A One é uma empresa jovem, a One é Ocean Network Express, é uma joint venture de 3 empresas japonesas centenárias, né, e as operações da One, elas iniciaram em abril de 2018, né? Então nós acabamos aí de completar 2 anos de vida. Eu entrei na One especialmente para poder, junto com o time de RH, conduzir esse processo de transição, né? De 3 empresas legadas para uma única empresa. E esse foi o nosso desafio, né? Tentar fazer com que as pessoas que estavam vindo para essa joint venture esquecesse um pouco o histórico das empresas legadas e passasse a vivenciar o mundo One, né? E a gente sabe que não é fácil, né? Quem já passou por joint venture sabe que é difícil a gente esquecer o passado, né? Ainda mais quando é um passado de bastante alegria, bastante sucesso, que as empresas também legadas, elas sempre proporcionaram para os empregados, né? Mas a gente está tendo bastante sucesso, então a gente está aqui hoje para poder compartilhar um pouco com vocês da história aí que nós construímos nesses 2 anos. Tá bom? Muito obrigado de novo pela oportunidade. Você viu, Newton, que eu tirei a questão do Covid do título do encontro de hoje, né? Até porque eu acho que a gente só falar de Covid, né, fica um negócio meio chato, né? Eu sei que tem ações que são voltadas para o Covid e eu espero que as empresas façam ações no dia a dia para encantar o seu colaborador, independente de qualquer tipo de crise, né? Dentro da One, o que vocês andam fazendo para encantar os colaboradores? Então, Paulo, legal que você tenha tirado essa questão do Covid, né? Porque encantar os colaboradores não é só agora nesse momento de pandemia, né? É um trabalho que você tem que construir ao longo do tempo. Na One, o Fábio que está aí, ele costuma dizer que se tem uma coisa que nós somos bons para fazer é festa, né? Então a gente procura sempre estar junto com os nossos colaboradores, celebrando as conquistas, celebrando os momentos, né? Então a gente tem lá a nossa festinha mensal de aniversariantes do mês, né? A gente sempre que nós pudermos, nós tivemos a oportunidade ali de fazer um brindezinho para os colaboradores, para eles poderem, né, ter o orgulho de usar a marca da One, nós sempre proporcionamos isso. Então, assim, hoje, por exemplo, nosso processo de onboarding, quando a gente faz
o programa de onboarding, a gente entrega um kit para os empregados, né, com tudo aquilo que nós já fizemos para todo mundo, e a gente coloca tudo dentro de uma mochila, e é incrível quando você começa a ver o colaborador tirando tudo que tem de dentro. Nós já fizemos bastante coisa para uma empresa de 2 anos, né? Então, assim, isso nós já estávamos fazendo ao longo do tempo. Fomos surpreendidos aí em meados de fevereiro, né, início de março, com essa questão da quarentena, e nós, como RH, tivemos que nos reinventar, né? E confesso para você que não foi fácil, né? Foi um momento bastante desafiador. E acho que a primeira ação, né, eu quero aqui dar o crédito, o Hermílio, que ele é do ADM, ele está aí assistindo a nossa live. Ele veio com uma ideia, né? A gente tem nós temos 8 valores na UAN, e um dos nossos valores a gente chama de teamwork, né? De trabalho em equipe. E a gente, no RH, a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal de juntar as equipes de administrativa, a equipe de marketing, né? Então a gente sempre está ali junto, tentando proporcionar algo de bom para os colaboradores. E o Emílio veio com uma ideia da gente, de repente, entregar um chocolate, né? Um chocolate, que é o talento, e era uma campanha de entregar o chocolate. Só que aí nós começamos, nas reuniões diárias, trocar bastante ideias, né? O time, cada um vem dando a sua sugestão, e o produto final disso foi entregar o chocolate com uma carta, escrito à mão, a Fabiana que escreveu, com a letra bonita que ela tem, né, dizendo que era um reconhecimento da empresa aos nossos talentos, né, e nós entregamos o chocolate em cada residência de cada colaborador. Nós hoje temos 180 empregados, né, nós temos colaboradores em Manaus, Pará, Itajaí, Curitiba, Santos e São Paulo. E nós fizemos o chocolate chegar na residência de cada um desses em cada estado, né, em cada cidade. E isso surtiu um efeito muito grande, né, até muito maior do que a gente imaginava. Tem uma colaboradora nossa que a gente fala que ela é a nossa marqueteira, né, nas redes sociais, e ela fez uma divulgação no LinkedIn dela e teve mais de 10.000 curtidas, né? Então, assim, teve uma explosão muito grande. Antes disso também, só para deixar um pouco mais exemplificado para vocês, nós fizemos uma pesquisa de clima, né, que a gente chama de pesquisa de engajamento, que foi global, né? Nosso escritório, nosso headquarter global fica em Singapura, e eles que capitanearam essa pesquisa, e foi feita em todos os países onde a UAN ela tem atuação hoje, né? E nós somos divididos em 5 regionais no mundo. A região América Latina, ela teve o maior resultado de engajamento em termos de percentual, né? E o Brasil, nós tivemos 86% de engajamento, né? Isso surpreendeu muito a gente, surpreendeu muito e deixou a gente muito feliz, né? Porque é um reconhecimento de todo esse trabalho que nós temos feito aí ao longo do tempo, Paulo. Então é uma construção, é um dia a dia. Uma coisa só para terminar, eu acho que a gente conseguiu também construir uma linguagem, né, muito próxima do nosso público, né? Nós temos lá, a gente faz essa medição, o nosso público é muito jovem, né? Uma média de 35 anos. Então a gente precisa falar a língua deles hoje, né? Então não adianta a gente vir com aquela formalidade de antigamente, falando aquele linguajar dos anos 80, anos 70, e a gente precisa usar uma língua bem atual, né? E a gente, como a gente tem uma equipe jovem lá na RH, a gente conseguiu se aproximar muito deles com esse tipo de linguagem também. Então, são várias ações, na verdade, né? Não dá para te pontuar aqui uma a uma. Eu ia chamar uma pessoa para participar, mas tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal e que, como ela está muito conectada ao que você estava falando, Newton,
Eu vou primeiro fazer a pergunta para depois a gente chamar uma pessoa para participar. O Antônio Márcio está perguntando qual é a estratégia para vocês continuarem encantando os colaboradores quando ao invés de 180 vocês tiverem 500, por exemplo. Então, conforme a empresa for crescendo, como é que vocês pretendem manter essa proximidade? Quais vão ser as estratégias de encantamento quando esse número for maior e maior? Boa pergunta, Antônio. Obrigado aí pela pergunta. Eu acho que assim, a estratégia é não mexer no time que está dando certo, né? A gente, como eu falei, a gente está fazendo várias ações, mesmo depois da quarentena, né? Toda sexta-feira a gente faz uma live. Então a gente está trazendo, nós já trouxemos atleta olímpico, nós já trouxemos cantora, fizemos uma live musical, trouxemos uma psicóloga para falar um pouco de como você pode se ajudar nesse momento de quarentena, né? Porque é um momento, não é um home office comum. Na verdade, é um momento de, eu falo, desculpa como eu vou usar aqui, é uma prisão domiciliar, né? Porque você não pode sair, o home office você pode estar aqui, vai dar uma voltinha, toma um café ali na esquina e volta, que a gente hoje não pode fazer isso. Fizemos uma live gastronômica, né, que foi sexta-feira passada. Temos outras lives aí por vir nos próximos dias. Então, assim, uma das coisas que nós também aprendemos, Antônio, é que a gente, como RH, nós não somos os donos da sabedoria, né? A gente precisa escutar o nosso cliente interno. Então, uma coisa que a Fabi, que está aqui, promoveu aí esses dias, foi uma pesquisa com o nosso público interno para saber qual que é a demanda que eles têm, qual que é a necessidade que eles têm, né? Até hoje nós acertamos com as lives que nós levamos para eles, mas será que a gente vai continuar acertando? Né? E aí é o que você falou, então hoje nós temos 180, mas quando nós tivermos 500, é um outro público, é uma outra necessidade, uma outra, né, demanda que nós vamos ter, então a gente precisa escutar eles. Então, acho que o segredo é não mexer no time que está ganhando e não entender que o RH é o dono da razão. A gente precisa sempre escutar o nosso público interno. Tá? Obrigado pela pergunta. Eu queria chamar agora a Cláudia da Quinta. Por favor, Cláudia. Cláudia está de emprego novo agora, hein, né, Cláudia? Fiquei sabendo disso, hein? O LinkedIn me contou. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Você tem alguma ação de encantamento na sua empresa? Eu queria fazer algum tipo de pergunta para o Newton. Então, eu estava achando bem interessante, na verdade, o que ele estava falando, porque eu trabalho no mercado Bitcoin, que é uma exchange de criptomoedas, né? E a gente, até então, tinha muita ação no escritório, né, para as pessoas quando entravam, a gente entregava um kit também e tal, mas aí quando começou a pandemia, a gente começou a pensar, mas não conseguimos chegar em nenhuma conclusão ainda do que a gente poderia fazer. E aí eu estava aqui anotando essas dicas aí do Newton para ver se a gente consegue implantar. A gente, na verdade, está com um plano de voltar para o escritório a partir da semana que vem, se nada mudar, e aí os onboardings vão passar a ser presenciais, mas ainda assim a gente está pensando em algum kit, alguma coisa para entregar. Mas por enquanto, porque na verdade o RH está começando lá, eu entrei lá justamente com esse desafio de começar a criar o RH, então não tinha nenhuma ação ainda. Legal, Claudia. Realmente começar um RH, fazer um startup não é um desafio fácil, né? Nós também, de uma certa forma, fomos startup, né? Nós tínhamos o RH das empresas legadas, mas nós tínhamos o desafio de não fazer o mesmo do que vinha sendo feito nas empresas legadas, senão isso ia dar continuidade no que as pessoas vinham vivenciando nas empresas anteriores e não ia conseguir fixar a imagem da One, né, como sendo uma nova empresa. Eu te diria o seguinte, você além de estar trabalhando numa empresa, assim, numa construção de RH, é uma startup, né? E a startup ela tem esse desafio de fazer o trabalho de employer branding, né? Das pessoas realmente terem orgulho de pertencer para aquela empresa. Eu acho que tem alguns símbolos, né? Eu gosto de dizer que tem alguns símbolos que as pessoas carregam
por exemplo, vestir a camisa da empresa, fazer uma camiseta da empresa mesmo, para a pessoa trabalhar no dia a dia. Nós fizemos, por exemplo, pins com um logo da One, né, para as pessoas poderem colocar no crachá, fazer o crachazinho, fazer um cordãozinho bonitinho com logo. Então são algumas coisas que a pessoa começa a usar no dia a dia e que ela começa a carregar aquela marca com orgulho, né? E lógico que, desculpa só, antes de você adicionar seu comentário, Cláudia, lógico que, além disso também, você também fazer as ações, né, o que a gente comenta muito na One, né, é o walk the talk, né, então você falar e se comportar da forma como você fala, né, não adianta você, como RH, falar uma coisa e não se comportar, não adianta eu colocar um cordãozinho da One e não andar com o cordãozinho, não adianta eu falar que todo mundo tem que usar o crachá e eu não usar o crachá, né, então acho que é muito disso daí, nós somos, o RH, eu digo que é um departamento que é o espelho para a empresa, e que quando você comete alguma coisa errada, você vira uma vitrine, né? Você vira uma vitrine, uma vidraça de vidro. E aí você começa a ser apedrejado. Então é bem tênue mesmo o ser bom e o ser ruim nessa distância. Pode falar, Cláudia. Não, eu acho isso que você falou, eu sempre falo, trabalhar com RH, a gente tem que ter teto de vidro, né? Qualquer coisa que a gente faz, tá todo mundo olhando, seja bom ou ruim, como você falou. Agora, isso que você comentou aí de camiseta, do PIN e tal, no ano passado eu ainda não estava lá, mas o marketing fez justamente uma ação nesse sentido de fazer uma camiseta para todo mundo, chamou um fotógrafo profissional para tirar foto de todo mundo com a camiseta e um logo, né, da empresa, para eles colocarem na foto do perfil do LinkedIn. Então, vem sendo feito esse trabalho de employer branding, mas não tinha ainda o olhar de RH. Então, agora a gente vai trabalhar junto com o marketing, justamente para pensar nessas ações. Assim, a gente deu também uma caneca com o logo, porque não tem copo de plástico lá no escritório, então a gente está começando a fazer algumas coisas. Mas as dicas de vocês aqui eu estou anotando também para levar para frente isso. Não, legal, Cláudia. Eu acho que esse é o segredo, tá? O marketing, ele tem uma visão de marca, né? E a nós, como RH, nós temos que fazer um trabalho de marca com conexão. Conexão com o quê? Né? Então, esse é o desafio. Você tem que conectar as ações, né? E, por exemplo, conectar com valores. Eu vou até mostrar uma coisa aqui para vocês. A gente usa nosso mousepad aqui, a gente tem aqui todos os nossos valores, né, da empresa. A gente tem um apoio de pulso, que a gente usa também, que tem lá os desenhos dos nossos valores, né? Então, cada ação que você vai fazendo, você faz uma conexão. Essa caixinha que vocês estão vendo é o desenho do nosso containers. Depois que vocês fixarem essa imagem, vocês vão ver o container nossos na rua e vocês vão lembrar da gente. E a gente colocou aqui o nosso logo do programa, nosso Viva Bem, né? Essa foi uma outra ação que nós fizemos, que nós entregamos aqui dentro um kit de máscara para os nossos colaboradores, para eles usarem também com uma outra cartinha, né, dizendo o que nós, a nossa preocupação com eles, né, desse momento, com relação à saúde e tal. Então, cada ação que você vai realizando, né, não simplesmente dar um brinde por dar um brinde, ou dar uma camiseta por dar uma camiseta, e sempre fazer uma conexão. A gente tem uma ação que nós fizemos ano passado, né, também foi uma ideia do grupo nosso, não é de uma pessoa só, mas nós temos um programa de responsabilidade social muito forte, né, que ele é encorajado pela nossa matriz em Singapura. E quando chegou nessa época do inverno no passado, a gente estava pensando em fazer alguma coisa de campanha de agasalho, como todo mundo faz, né? Ah, vamos doar um agasalho, doem uma blusa, doem um calçado, um cobertor. E nós tínhamos uma demanda interna, né? Nós tínhamos uma blusa de moletom que Singapura tinha desenvolvido e todo mundo que ia para Singapura ia lá e voltava com essa blusa com um baita orgulho de ter ganho aquela blusa, né? Só que as pessoas que estavam no Brasil e não tinham oportunidade de ir para Singapura nunca tiveram oportunidade, não teriam oportunidade de ter acesso a essa blusa, né? Tão facilmente. Então nós desenvolvemos o nosso modelo.
mas para não ser simplesmente uma ação de entregar e dar essa blusa para os nossos colaboradores, nós amarramos a campanha de responsabilidade social, né? Então, cada 3 agasalho, ou 3 peças que fossem doadas pelos colaboradores, eles ganhariam um voucherzinho que depois nós produziríamos a blusa e ele ganharia essa blusa. Então, de novo, é uma ação de employer branding conectada a uma ação de responsabilidade social, né? Então, a gente sempre está buscando aí fazer as ações com alguma conexão. As lives também, né? Nós começamos a fazer lives assim, porque a gente achava que podia fazer. Hoje a gente já está tentando conectar as lives com as demandas dos nossos colaboradores, né? Com o que eles estão querendo. E eu acho que não vai parar por aí, tá, Cláudia? Eu acho que mesmo voltando para o escritório, a gente vai continuar aí fazendo essas lives aí. Eu quero chamar a Mônica. Ela tá. Consegue abrir o microfone? Mônica Guidoni. Mônica? Acho que ela foi tomar um café. Será? Eu queria que ela contasse para a gente um pouquinho do que eles andam fazendo lá na Total PES e interagisse um pouco com o Newton, com uma pergunta, enfim. Mônica, escuta a gente? Bom, chama outra pessoa, não tem problema. Depois a gente emenda na Mônica de novo. Vamos para o próximo, então. Newton, eu queria que você chamasse alguém da tua equipe para contar um pouquinho do outro lado, ou da tua equipe, ou alguém lá da UAM, para contar um pouquinho sobre, do ponto de vista, talvez não RH, né, que recebe o que o RH faz. Coloca alguém na berlinda aí para gente. boa, legal. Bom, eu vou começar pelo cara que também me dá um apoio grande lá dentro e que tem muitos insights. Ele não quis aqui ser um dos participantes da live, mas eu acho que ele tem uma ideia, ele tem uma cabeça incrível e pode compartilhar bastante ideia com a gente. Fala aí, Fabião. Abre tua câmera aí que todo mundo quer te ver, Fábio, não adianta. Ele tá de pijama, Fábio. Eu tô aqui vestindo a camiseta da UAM hoje, ó. Ah, fez a lição de casa. Eu não vou contar que nessa época de home office eu tô usando essa camiseta umas 3 vezes por semana, tá? O dress code tá um pouco diferente, né? Pô, Tá mas limitado, né? é verdade. Mas, putz, eu nem sei se eu tenho muito a contribuir. O Newton trouxe muitos detalhes aí que sem dúvida podem fazer a diferença, né? Eu sou um cara apaixonado por pessoas, né? Eu vivo essa estrada de recursos humanos aí há algum tempo, embora não pareça, né? Eu já tenho alguma experiência aí, já passei por 11 empresas, né? Multinacionais, empresas como Ambev, empresas como Holcim, Saint-Gobain, entre outras, né? Mas eu sempre brinco com o Newton que eu sou um millennium, né? Eu sou o último, o primeiro millennium, né? O primeiro ano dos millenniums. E eu sou um cara, um eterno apaixonado por pessoas. E então, assim, é muito, pode parecer jargão ou não, mas é muito inspirador a gente poder ter a oportunidade de trabalhar em uma empresa aonde o departamento de recursos humanos e também a empresa é admirada pelas pessoas que ali trabalham. É algo bem gratificante para o profissional de recursos humanos, sabe? É algo que brilha os olhos, faz a gente ter, perdão pela palavra aí, eu não sei se o horário me permite, mas faz a gente ter tesão pelo que a gente faz. Né, então isso daí é muito gratificante. E como eu disse para vocês, eu passei por outras empresas, né? Tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas que têm viés bem foco em resultado, ou viés bem foco em procedimento, ou outros vieses, mas só que nunca eu vi essa admiração, esse respeito, esse prazer que as pessoas têm de trabalhar num local onde eles enxergam que a empresa realmente se preocupa com eles. Né? Se eu pudesse deixar uma dica para vocês, e quem sou eu para deixar alguma dica, né? Eu acho que a partir do momento que as empresas, vou até roubar uma palavra do nosso CEO, a partir do momento que as empresas entenderem que os tempos mudaram,
né, que se a gente olhar para 5, 10 anos atrás, nem é muito tempo assim. Todas as decisões, as diretrizes, as atividades de recursos humanos sempre foram decididas top-down, né? E de fato, as gerações que estão entrando no mercado de trabalho hoje, elas têm uma visão diferente. Então, elas têm uma necessidade de velocidade de crescimento muito grande. Elas nasceram num ambiente onde a velocidade da informação tem uma velocidade horizontal, assim, um alcance horizontal muito rápido, né? Então, as empresas que conseguirem entender que os tempos mudaram e que você não precisa mais fazer tudo de cima para baixo, né? Você tem que ouvir. Se você quer satisfazer alguém, se você quer satisfazer o seu cliente, você tem que ouvir quais são as necessidades deles, o que eles querem, o que eles precisam. E aí você vai ser muito mais assertivo na sua entrega, né? Às vezes algo muito simples, como um chocolate, pode parecer muito simples para quem está fora do cenário, né? Um chocolate que teve um significado imenso, né? A própria Great Place to Work, ela tem essa metodologia dentro deles lá que eles chamam de gift work, né? Que são as ações com baixo custo, mas só que com alto impacto nas pessoas, né? Se eu pudesse deixar um recado, eu diria isso, né? Que os tempos mudaram, vamos ouvir as pessoas. Se a gente puder ouvir as pessoas, a gente vai ser muito mais assertivo. Newton, você sabe que depois dessa live você vai receber muitos currículos, né? Porque você só está falando bem da One, né? Então, um ambiente legal, um ambiente descontraído, tá? Olha, depois quem quiser me procura que eu passo o e-mail do Newton e do Newton, Fábio. vai ser um prazer aí. Se eu puder compartilhar o meu LinkedIn aqui com o pessoal, Fábio Akimoto, vocês me acham lá. Nem sei se podia, Paulo, desculpa aí. Pode, lógico, você pode se você quiser dançar, cantar, fica à vontade. Essa parte da dança eu diria que o Newton é melhor que eu, viu? Mas Mas se quem quiser adicionar a gente aí, putz, será um prazer aí poder trocar com vocês, aprender com vocês. Acho que é sensacional. Obrigado. Eu queria chamar a Luciana. Luciana, batendo o recorde. A Luciana faz 15 minutos que ela entrou no Grupo Lumen e ela já está aqui já. Luciana Afonso, tudo bem? Luciana, você quer liberar o microfone para falar conosco? Oi, boa tarde. Tudo bem, e vocês? Estamos ótimos. Seja bem-vinda ao Grupo Lumen, tá? Se Obrigada. você tiver alguma pergunta ou alguma coisa nesse sentido de encantar as pessoas que você já tenha vivido dentro da empresa, você ficou muito tempo dentro da mesma empresa, né? Os últimos 14 anos, foi algo assim, né? Sim, fiquei 15 anos na empresa Veolia. E lá eles fazem bastante coisas para encantar os colaboradores. Tivemos também uma ação de entregar chocolates, porque para os nossos, nós entregamos chocolates escrito os nossos heróis, porque nós entregamos para os garis, para as pessoas que estavam na ponta na linha de frente do trabalho, né? Porque a nossa empresa é de limpeza de rua, descontaminação de solo, aterro, então nós entregamos chocolate para todas essas pessoas, também com chocolate escrito que eles eram nossos heróis, pois eles estavam na nossa linha de frente. E fora isso, temos, fora de pandemia, nós temos várias coisas, tínhamos, né, porque eu não estou mais, eu fui demitida, agora no dia 1/6. Manda seu currículo para o Newton, tá? Ah, vou mandar, com certeza. Então, nesses últimos tempos, foi isso que nós fizemos. E entregamos máscaras também para os funcionários. A ideia dele de colocar na caixinha foi ótimo. Nós entregamos num saquinho, só com o logo da empresa, e pedindo para eles se cuidarem. E também tínhamos um grupo lá, onde a gente fazia várias postagens para eles se cuidarem, fizemos a campanha de vacina contra a gripe, tem bastante coisa lá também. E é isso aí. E agora eu estou no mercado. Antônio Márcio, gostaria de falar alguma coisa? Passar um pouquinho da sua experiência, fazer uma pergunta para o Newton.
Eu sei que você já perguntou do capacete, mas já não vale mais, né? Na verdade, vou tentar, Newton, fazer duas perguntas em uma, né? Porque as atividades que as empresas fazem são muito boas. Quando a gente, foi até um pouco do comentário do Fábio, coisas tangíveis. Então eu mando uma carta, eu mostro os valores. Eu achei sensacional a história do container. Mas existe uma coisa intangível que, na verdade, é uma pergunta. Você acha que a reputação da empresa hoje, ela é uma forma da gente encantar os colaboradores? Ou seja, não estar nas manchetes, não estar sendo alvo de escândalos, não ter acusações de discriminação, né, que está nessas 2 últimas semanas, é um tópico muito... Como que você acha que a reputação, que é algo intangível, mas que chega aos funcionários, porque o colaborador ele tem que ter orgulho em dizer, eu trabalho na One, eu trabalho ali, naquela empresa. Como que você acha que esse intangível, a reputação da empresa, como que vocês valorizam isso? Qual é a preocupação que os líderes na One têm com relação à reputação da empresa? Muito legal. A reputação da empresa é a identidade da empresa, né? Então, assim, a One, ela tem uma preocupação muito grande. A gente sabe que o nosso tipo de atividade, que é transporte marítimo, ele pode ter um impacto ambiental muito grande, né? De uma contaminação, alguma coisa assim. A gente sabe que nos países e nos locais onde a gente atua, a gente também tem algum dever com a comunidade local, então por isso que a gente tem um trabalho de responsabilidade social muito grande, né? Então isso também faz a gente ter um orgulho maior ainda de trabalhar nessa empresa. Então todas essas mensagens que a empresa passa de preocupações, elas são fundamentais para você também querer falar para as pessoas que você faz parte daquela empresa, né? E quando você ingressa numa empresa, a gente também tem uma coisa engraçada. O Paulo, ele não me chama de Newton Nakal, ele fala do Newton da One, né? Então você ganha um sobrenome também da empresa. Então, qual o orgulho que você vai ter de ser, por exemplo, se você, desculpa aqui, não vou citar um nome aqui, mas não me leve a mal. O Newton da Petrobras, eu não quero que você fale que você é o Newton, eu sou o Newton da Petrobras, entendeu? O Newton da Odebrecht, não quero. Então, assim, nós, como RH, né, como sendo as pessoas que trabalham na área de recursos humanos, passa a ser um desafio muito grande a gente também fazer as pessoas sentirem orgulho da empresa, sendo que a empresa não colabora, né? Como é que você vai fazer um trabalho? Você pode fazer um trabalho que for, o tamanho do trabalho que você tenha condições de fazer, mas se a empresa não estiver preocupada com a reputação dela, você nunca vai conseguir fazer com que as pessoas sintam-se orgulhosas em trabalhar e fazer parte daquela empresa. Que muitas empresas aqui que a gente tem escutado, né, elas são empresas que são por indicações, são concursados, então as pessoas não estão muito preocupadas não se tá interferindo ou não. Mas agora nós que trabalhamos no setor privado, né, a gente tem que ter essa preocupação sim, e dentro da UAM eu vejo que a diretoria ela tem uma preocupação muito grande com a questão de reputação. A gente tem um trabalho lá, uma política de compliance muito rígida, né? A gente tem uma política de compliance que a gente sempre está atento, né, para as coisas que acontecem. Então, isso realmente faz com que nós sintamos bem confortáveis em estar trabalhando nessa empresa. Eu ia te fazer justo essa pergunta. Tem algum código de conduta estabelecido e que as pessoas que estão chegando, os colaboradores, eles recebem isso no onboarding? Como que funciona? Sim, Desculpa sim. estender a pergunta. Claro, não, com certeza. Nós temos o nosso código de conduta, nós temos o nosso, a gente chama de Business Cradle, né, que é o fala assim, que é a nossa bíblia dos negócios da empresa. A gente tem política de anticorrupção, então assim, no onboarding, o nosso colaborador é uma inovação, né, a gente não dá uma cartilha, a gente dá uma plaquinha
com código com QR Code, que ele vai lá, escaneia o QR Code, e aí no celular dele, no tablet, onde quer que seja, ele vai conseguir fazer a leitura de todos os nossos valores ali, as suas competências. Então a gente tem um trabalho bem forte com relação às nossas políticas de governança corporativa. Isso é bem forte, sim. E a gente trabalha muito em cima dos nossos valores, tá, Antônio? Legal. Obrigado, Newton. Obrigado a você pela Newton da pergunta. UAM, obrigado. Eu queria chamar agora o Márcio Francisco Silva, até apresentá-lo. O Márcio, ele é professor de inglês e ele vai fazer com o Grupo Lumen toda segunda-feira, das 20 às 21h30, eventos para quem quiser de alguma forma aí treinar seu inglês. Então, ele se dispôs a fazer esse evento toda segunda-feira com o Grupo Lumen. Márcio, tem alguma pergunta para o Newton? Você tem por alguma empresa que você passou, já teve um encantamento? Pelo seu LEP, né, que você trabalhou muito tempo lá também? Eu trabalhei eu acho que são grandes escolas, na verdade, né? Bom, obrigado pelo convite aí, e obrigado, Newton, estava prestando bastante atenção aqui, tá? Legal, Obrigado pelos seus ensinamentos aí, eu acho que é super útil. Eu também estou com uma empresa, eu estou trabalhando como autônomo há 1 ano, né? Mas eu tenho dado aulas de inglês há 15 anos. Então a gente vai crescendo também como empresa. E eu vi algumas ações muito interessantes nessas empresas, né? Como eu trabalhei em escolas, as ações foram voltadas para a educação. Então eu achava muito interessante quando eu ganhava algum livro muito pertinente à minha área, com a assinatura real mesmo dos diretores, falando, olha, muito obrigado pela sua... Só um segundinho. É o filho dele, fica tranquilo. Todos nós temos esse problema, né? Home office. Gente, desculpa. Então, eu achava muito pertinente que a escola já me deu alguns livros muito importantes para o meu desenvolvimento, e eu só queria deixar eu não tenho nenhuma pergunta, na verdade, eu acho que você esclareceu bastante. A pergunta que eu tinha está relacionada à última pessoa que fez a pergunta, que eu não vou me recordar o nome. Antônio Márcio. Antônio Márcio, mas estava relacionado a isso, de qualquer forma. Porque muitas vezes, enfim, a empresa precisa realmente fazer com que o que ela diz está relacionado com as suas ações, principalmente, enfim, com todos os colaboradores, desde a direção até todos os outros. Não adianta só falar que nós somos uma empresa, tal, que cria essas ações, isso precisa realmente estar acontecendo, os colaboradores perceberem de fato. Então, obrigado. Eu não tenho nenhuma pergunta, não. Agradeço só a oportunidade. Newton, uma questão. Acontece, às vezes, de vocês fazerem uma ação interna e essa ação não ser muito efetiva? Ou, por exemplo, se você tem uma massa operacional, de repente você entregar um broche e ele falar, puta, o que eu vou fazer com isso, entendeu? Já aconteceu com vocês internamente, já? Paulo, deixa eu tentar me acordar se acontecer alguma coisa internamente. Se alguém no meu time puder ajudar aí, ajuda aí. Eu acho que na UAN não, mas já aconteceu sim em outras empresas. Eu acho que assim, foi uma falha de você não entender qual era o seu público interno, né? Então, assim, não adianta eu, como você falou, um operacional, não adianta eu fazer uma gravata, né, que eu vou entregar para todo mundo usar, mas não, quem é só vou dizer assim, só do jurídico que usa gravata, ninguém mais usa gravata, né? Então não adianta você fazer uma ação que é comum para todo mundo, mas só parte do time que vai fazer proveito daquela ação. Então é por isso que a gente está buscando escutar as pessoas, né? Hoje a gente tem, por exemplo, um programa todas as quartas, né? Inclusive hoje foi o dia de ginástica laboral na companhia, né? Como eu falei, nós temos 180 pessoas, mas o nosso nível de participação ele não é tão grande, é de 50, 60 pessoas, ou acho que é um pouco mais, dá quase 60 pessoas fazendo a ginástica laboral. É uma ação de insucesso? Eu acho que não é uma ação de insucesso, né? O que a gente discute muito nas reuniões
de áreas, é que a partir do momento que você consegue impactar uma pessoa na empresa, você já está impactando, né? Então, mesmo que você tenha uma ação que você entenda que não seja um sucesso, se você começa a impactar as pessoas, você já está fazendo alguma coisa de valor, né? É que a gente busca ser perfeccionista, né? A gente sempre quer atingir o maior número de pessoas possível, mas não é fácil não, Paulo, não é fácil. Alguém quer colocar? Vivian, Kátia, Fabiana? Legal. Regina, tá online? A Regina tá tendo alguns Tô. problemas, eu acho, de comunicação. Não, agora eu Pode tô falar, aqui. Regina. Eu quero chamar a Janaína. Janaína, escuta a gente? Consegue desmutar aí teu microfone? A Paulino, sou eu. Você. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bom. Jana, eu queria que você contasse um pouquinho das tuas experiências já vividas, né, das empresas pelas quais você passou, interagisse um pouco com o Newton, enfim, contasse alguma coisa de experiência de encantamento, ou ao contrário, né, de desencantamento com uma empresa, enfim. Queria te chamar aí para participar com a gente. Legal, obrigada pelo convite, Paulo, pela reunião, né, pelo Arena. Eu sempre tenho tentado participar. Então, obrigada, é uma honra poder participar com vocês e ouvir tantas outras experiências de forma tão diferente, né? Minha experiência recente dos últimos anos é no varejo, então o varejo ele é tudo muito rápido, né? Tudo acontece de uma maneira muito rápida e agora, enfim, com toda essa velocidade, mudanças de informações, cada hora uma informação nova relacionada ao nosso dia a dia, a forma como a gente vem se reorganizando, né, me remete muito a tudo que eu vivi no varejo. Eu tenho uma experiência bem bacana e o Paulo, toda vez que eu participo do Arena, faz bullying comigo. Do café, vocês davam um café na Starbucks para alguém? Eu trabalhei na Starbucks durante 6 anos, foi uma experiência mágica na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Eu me tornei uma pessoa completamente diferente depois de ter trabalhado lá. E a Starbucks, aqui no Brasil, agora é licenciada, mas era uma empresa... o Fábio, fã da Starbucks. Eu não vou abrir minha câmera porque eu não passei maquiagem, enfim, né? Eu estou, assim, corações, né? A Starbucks, ela tem... Agora no Brasil, ela é licenciada. Quando eu entrei lá, ela tinha acabado de ser vendida para a Starbucks Internacional, e o intuito era fortalecer tudo que dizia respeito à marca aqui com os colaboradores, principalmente no Brasil, né? Então, é uma marca incrível, e eu me tornei uma pessoa melhor, eu digo, porque eu tive contato com informações que as pessoas de RH falam para mim, mas por que você tinha que saber sobre café? Porque para mim era inadmissível eu ir a uma loja, conversar com um barista e ele me falar sobre um café novo da África, do Quênia, que ele recebeu, das notas daquele café, da harmonização daquele café com algum alimento, e eu não saber aquilo que ele estava falando. Então, o processo de encantamento para todos os colaboradores do escritório, para os colaboradores da área de operações, que a área de operações para a Starbucks é a mais importante, era conversar, era falar a linguagem que se falava para o cliente final, né? A linguagem da entrega da bebida perfeita. Então, ao longo dos 6 anos que eu permaneci lá, eu me capacitei para ser uma barista. E eu me tornei uma contadora de histórias relacionadas a café. Então, era mágico para mim quando eu fazia uma visita na loja, e além, óbvio, de saber de cor e salteado os números daquela loja, com os colaboradores, nome dos colaboradores, tempo de empresa, quais eram as principais histórias daquela loja, né, daquele período que aquela loja estava aberta e tudo mais, as informações mais técnicas, era importante também eu poder oferecer uma história para aqueles colaboradores. Então, eu preparava uma prensa francesa, a gente sentava com os colaboradores que estavam ali disponíveis, a gente fazia todo o ritual de bebida, de tomar o café, que o Paulo participou comigo, era de falar sobre a história daquele café, era de contar a história daquela fazenda, e era a gente compartilhar um pouco da mágica do produto da companhia. Então, na Starbucks, eu aprendi a entender a mágica do produto, compartilhar daquilo com os meus clientes internos
e a partir daí fortalecer meu vínculo com eles, né? Então, quando a gente fala de encantamento, quando eu falava de encantamento para os colaboradores da Starbucks, eu tentava fazer uma ponte do meu trabalho com o trabalho dele na ponta. Então, por exemplo, quando eu ensinava um gerente de loja a contratar, a fazer uma seleção por competências, eu encantava aquele gerente de loja dizendo assim, olha, você participou de um processo seletivo comigo, eu só contrato os melhores. De ele olhar para mim e falar assim, Jana, você está dizendo para mim que eu fui um dos melhores que você encontrou no mercado? Sim, você foi um dos melhores. Então você precisa passar esse mesmo carinho no processo seletivo com os colaboradores, com os clientes, porque um candidato é um cliente, né? E tentar fazer com que ele se encante ali pela sua loja, pela nossa marca, para fazer com que ele venha apaixonado, né? Então, não é só a jornada do candidato, né, mas é a jornada inteira desse colaborador dentro da companhia com pequenas ações. A gente fazia muitas ações, né? Então, Dia das Mulheres, a gente comprava algumas coisas e mandava para a loja, aniversário da marca no país, então, o que a gente vai fazer com o aniversário da marca, né, chegada do Brasil, o que a gente ia fazer? Essas ações, elas são obviamente muito importantes, mas o dia a dia do olho no olho, de você usar de fato a empatia, de você entender a problemática daquela área, de tentar ajudar da melhor maneira possível, de se mostrar um parceiro de negócio, que eu acho que esse é o grande desafio da RH, fez assim, a total diferença para os 6 anos que eu permaneci lá. Depois de lá eu fui trabalhar com outro produto igualmente ruim, que é Ben & Jerry's, né, que é um dos sorvetes mais gostosos que eu já provei na minha vida. Você já contou que você me deu sorvete também? Eu tô parecendo arroz de festa, né? Hoje o pessoal de RH tá, eu tô experimentando alguma coisa, né? E aí, Ben & Jerry's era interessante porque o produto era um produto super premium, assim como os cafés da Starbucks, mas era um público distinto, diferente, né? A Starbucks, é interessante, cada loja tem um público, um cliente específico, tem loja que é super jovem, adolescente, tem aquela outra loja que ela é mais para o cafezinho, com os executivos. A Ben & Jerry's, no geral, as lojas eram paz, amor e sorvete. Então, entender cada loja, cada público, cada cliente, fez eu tentar criar, né, esse tipo de refinamento para fazer pequenos ajustes ali no meu trabalho, no trabalho do scooper, né, do gerente da loja ou da equipe do escritório. Então, enfim, trabalhar com alimentos, né, de mudar de fazer um momento mais feliz ali para aquele cliente final, enfim, mudou minha história, mudou minha vida. Obviamente, eu já passei por muitas histórias de desencantamento, né, e muitas histórias de encantamento, e eu particularmente sou muito uma pessoa mais otimista, mais positivista, então eu acabo guardando muito mais, né, as marcas no meu coração de todas as histórias de encantamento. E de tudo que eu vivi na Starbucks, assim, eu acho que todas as histórias foram de puro e total encantamento, sabe? E tudo refletia diretamente em alguma história que acontecia com o cliente, que a gente trazia para dentro de casa, e a gente voltava a falar sobre aquilo com os colaboradores, tentando fidelizar ao máximo para a cultura da companhia, né, para o objetivo que a companhia tinha. Então, enfim, eu vou parar de falar porque eu sou uma contadora de histórias, senão eu fico falando, e a gente vai começar um bate-papo aqui e a gente não termina nunca. Que legal. Legal, hein, Paulo, as histórias dela, hein? Só trabalhou em empresa de referência aí, que só a própria marca já encanta, né? Pois é. Milton, eu engordei 5 quilos enquanto eu trabalhava na Starbucks, sabe? Depois eu engordei mais 3 em Ben & Jerry's. Olha, sofri, viu? Eu ganhei um sorvete de bola dupla, né, Janaína? De nozes com alguma coisa lá na Oscar Freire. Bonita loja, inclusive. Que delícia, hein? Pois é. Eu queria chamar agora a Elaine Scolaro. Elaine, você está por aí? Elaine, está entre nós? Piadinha de todo... Alguém que vai assistir o vídeo vai ouvir toda semana essa piada, né? Tem mais alguém da sua equipe, Newton, que você gostaria de chamar? A Vivian, por exemplo? Vivian Miguel? Pode chamar a Vivian aí, Vivian, Paulo.
Quais os seus relatos lá com o Newton? Olá, boa tarde a todos. Eu trabalho com o Newton já há 2 anos, então desde que tivemos o início da One, né, então eu vim de uma das legacies, então eu já estou nesse mundo de RH um total de 8 anos. E assim, eu sempre falo para eles que a One a gente vê como uma família, não como uma empresa. Principalmente no nosso departamento, a gente tem uma sintonia muito boa, o que faz a gente criar as coisas e fazer com muito mais gosto e com muito mais dedicação, né? Todas essas ações que a gente tem feito nesse momento de quarentena, eu sinto que os funcionários estão muito acolhidos, eles se sentem muito, muito acolhidos por nós e muito gratos. Então, são pequenas coisas, pequenos gestos que a gente está fazendo, que para a gente no mundo antes, né, antes desse novo normal, parecia bobeira, mas uma simples cartinha, um simples chocolate, a gente nunca imaginou que fosse ter um impacto tão grande como teve essa ação. Então, assim, a One, ela se preocupa muito com o funcionário, e não só nesse momento, eu acho que isso só veio para reforçar o que a One é para todos, e é um orgulho mesmo de pertencer a esse grupo, a essa empresa, e eu falo que a gente só tem a ganhar e só tem a crescer com todas essas ações que a gente tem feito. Muito bom ouvir isso, né? Legal, Newton né? também é um cara bom de piadas, né? Quando eu fui fazer reunião com ele, a gente fez metade da reunião fazendo piada e a outra metade dando risada, né, Newton? É o quebra-gelo, né, Paulo? Ele gosta de fazer bullying com a gente também, viu, Regina? Ai, caramba! Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô aqui pensando, né? A gente não tem como escapar muito do assunto do momento, mas eu vou tentar nem falar nele, eu só vou tentar margear, né? A gente tem aí o risco de muitas empresas que vão se reconstruir, que vão voltar ou com menos gente, ou com menos lucro, com caixa detonado, menos margem, enfim, e que não vão ter grana para fazer ações que sejam concretas, né? Então, compra, brinde, confeccionar alguma coisa vai ser mais difícil. E aí a gente, além de falar de encantamento, vai precisar tocar num assunto mais forte, que é o engajamento, né? Que é falar para o pessoal, galera, eu preciso de vocês para essa reconstrução, mas eu não vou fazer muito carinho porque o momento não vai permitir, né? O que você acha desse momento? O que você poderia falar para RHs que talvez não tenham essa capacidade financeira aí à disposição? Enfim, eu fiquei pensando aqui nessa possibilidade. Legal, Regina. A gente também não tem um budget muito grande lá não, tá, Regina? A gente acaba fazendo bastante com pouco, né? Mas a gente está entendendo o seguinte, que o cerne de toda a questão de engajamento e encantamento das empresas, eles estão na liderança, né? Eu acho que assim, nós passamos por várias fases de liderança. Eu trabalhei numa empresa que, para você chegar no gerente de RH, você tinha que passar por uma secretária que a gente não chamava de secretária, chamava de leão de chácara, né? Que ela fazia praticamente um questionamento antes de você, por que você estava ali, o que você queria, você tinha horário marcado, né? Então, uma série de coisas para você chegar para conversar com o gerente. Depois disso, nós já veio a onda aí do Open Door, né? Que todos os gestores têm portas abertas, inclusive o presidente. O presidente da One, inclusive, ele tem a porta aberta dele. Quem quiser falar com ele, bate na porta e conversa com ele, e ele vai receber de braços abertos. A gente tem hoje do pessoal já partindo para o Open Office, né, que você não tem mais salas, todo mundo trabalha no mesmo ambiente aberto. Então, são várias ondas, né? Eu acredito que as empresas que não tenham tantos recursos para poder fazer esse tipo de brinde de encantamento, não precisa muito. Você precisa estar próximo do colaborador, o gestor precisa estar próximo do colaborador. O gestor ele não pode estar ali só para ficar demandando trabalho e dando tarefas e exigindo resultados, né? Ele tem que estar junto dos colaboradores, ele tem que estar
conversando dia a dia, ele tem que conversar do trabalho, tem que conversar da vida pessoal, tem que conversar, tem que sentir se o colaborador está bem naquele dia, se não está. Se ele não estiver bem, não adianta você manter a pessoa lá, né? Aí aquele negócio que a gente fala do presenteísmo, né? É porque ela está presente. Né? Então, que adianta ela estar presente, mas não está entregando? Então, dá o day off para ela, deixa ela ir para casa, resolver o problema dela. Então, eu acho que é isso que vai ter que mudar muito nas empresas, né? São os gestores, e o RH tem um papel fundamental nisso, porque o RH vai ter que incentivar, vai ter que treinar, vai ter que capacitar, vai ter que fazer um trabalho de doutrinar essas pessoas, né, esses gestores, a eles poderem estar mais próximos do seu time para poder engajá-los no trabalho e poder encantá-los também. Então não é só entregando o brinde que você vai fazer esse trabalho de engajamento e encantamento, é no dia a dia, é o walk the talk, é o que você fala, você age. Né? Não adianta eu falar assim, eu estou preocupado com você na tua vida pessoal, na hora que o teu colaborador vem falar alguma coisa que ele está com problema, você fala, agora eu não posso falar. Ou então a pessoa vem falar com você, você não está prestando atenção, você está digitando no computador e não presta atenção na pessoa. Né? Então são várias atitudes, né? A atitude eu acho que vai falar mais alto agora. Newton, eu queria fazer uma pergunta para você, mas relacionada aos temas que nós discutimos nos encontros passados, mas eu acho que estão sempre interligados, né? O encantamento também, ele participa no momento da demissão também, né? Então, vocês praticam uma demissão humanizada dentro da One, algo que não, vamos dizer, que não deixa impactos negativos para o colaborador quando ele se desliga. E a outra questão, eu queria que você me contasse um conto interessante de RH, que foi outro tema também, junto com a Cláudia da Itaúsa, que a gente teve semana passada, uma historinha de RH aí, um bom momento seu e um mau momento seu dentro da área de RH. Então, são duas perguntas em uma. Tá bom. Paulo, na One, o nosso turnover, ele é muito baixo, tá? A gente, na verdade, assim, é o que eu falei para todo mundo, né, logo no momento da joint venture, eu falei que nós começaríamos uma empresa, eu fiz uma analogia, né? Você tem uma caçamba andando e você coloca todo mundo dentro dessa caçamba e a caçamba começa a andar e balançar. Aquelas pessoas que não se identificarem com com aquele balanço da caçamba, com a nova cultura da empresa, elas vão espirrar, elas vão sair. As que se identificarem, elas vão continuar e vão permanecer na empresa. A One, assim, eu acho que vem da cultura já da empresa, das empresas legadas, que é uma cultura japonesa, nosso turnover é muito baixo. Então, assim, casos que nós tivemos de desligamento na empresa, o gestor de outra área que conhecia aquela pessoa buscou uma recolocação dela em uma outra empresa. Né? Então, a gente faz um processo, explica, a gente pede para o gestor explicar os motivos pelos quais ele está fazendo aquele desligamento, mas como é o que a Vivian falou, né? Como a One é uma família, então e as pessoas se conhecem há muito tempo, o gestor de outra área tenta buscar e recolocar, então as pessoas não ficaram muito tempo no mercado. Nós tivemos casos interessantes de pessoas que se desligaram da empresa e depois quiseram voltar. Né? Nós tivemos recentemente um caso de uma pessoa que se desligou, ele foi para o mercado, porque ele achou que a oportunidade que ele buscava estava no mercado. Ele foi para uma empresa, não ficou muito tempo, foi para uma outra empresa que é do nosso segmento e ela nós estamos no mundo, a gente está entre quinto e sexto, e ela está entre as 3 melhores do mundo, a empresa que ele foi. E quando ele soube que abriu uma oportunidade na nossa empresa, na área dele, ele quis voltar. Né? Então, assim, e é uma pessoa que ele sempre está elogiando muito, ele quis, nesses dias aí, ele quis até fazer um depoimento, nós temos um grupo de WhatsApp também da empresa toda, e ele perguntou para a gente se podia fazer um depoimento lá do sentimento que ele tinha pela One, e nós falamos, o WhatsApp é público, né, fique à vontade, só não toma cuidado com o que você vai falar. Mas ele fez um elogio, ele falou, olha, muita gente me perguntou por que eu quis voltar, eu estava na empresa que era
estava entre as 3 maiores no mundo, mas eu fiz questão de voltar para a UAM, porque o ambiente que a gente tem na UAM, a liderança que a gente tem na UAM, vocês não vão encontrar nenhuma empresa. Eu tinha essa imagem que a gente ia encontrar outro mundo lá fora, mas o mundo que eu espero para minha carreira profissional está aqui dentro. Né? Então, assim, isso tudo é a construção, né, do que nós conseguimos patrocinar dentro da empresa, né? Não só o RH, mas também toda a diretoria, né? Da sua segunda pergunta, uma história de sucesso aí, eu acho que a gente tem, eu vou contar a história na UAN, né? Nós tivemos um momento lá de transição, a gente sentia que existia ainda dentro do ambiente aquelas divisões, né? Eu vim da empresa tal, eu sou da empresa tal, e aqueles grupinhos, fulano fala só com aquelas pessoas da empresa que ela veio e vice-versa. E nós fizemos um trabalho de team building, né? Nós pegamos aí, trouxemos todo mundo das filiais para São Paulo, levamos para um hotel no final de semana, né? Na sexta e sábado, e construímos ali, partimos do seguinte pressuposto, Paulo. As pessoas que iam dividir quarto não poderiam ser pessoas que vieram das mesmas empresas legadas. Né? Então nós fizemos, esse foi o primeiro trabalho, o primeiro quebra-cabeça que nós tivemos que montar. E a partir daquele aí o Fábio está dizendo que foi uma balada boa, daí depois nós fizemos um happy hour, né, depois do primeiro dia de trabalho, e ali todo mundo começou já a se integrar. As pessoas que eram de empresas legadas diferentes, elas começaram a ver como que eram as pessoas das outras empresas fora do ambiente de trabalho, né? E aquilo, até a diretoria diz, né, que aquilo foi um marco para a empresa, né? Daquele dia em diante, a UAN passou a ser uma outra empresa, passou a ser a UAN, passou a ser uma empresa, né? Então, esse foi o case que eu acho assim que foi um sucesso bacana. Agora, o case de insucesso de RH você me pegou, hein? A gente tem que estar preparado para falar de sucesso. Falar de insucesso. Não precisa falar mal, você não precisa falar o nome da empresa, tá? Você falar aquela empresa de varejo. Um amigo meu, né? Um amigo meu. Eu acho que assim, a gente sempre busca acertar, né? O RH a gente sempre busca acertar. Eu acho que o maior insucesso do RH, infelizmente, eu vou falar aqui, não dá para falar exatamente um ponto, mas um insucesso de RH, e é uma coisa que eu sempre bato na empresa, é na folha de pagamento, né? A gente tem algum insucesso que eu tive foi quando a gente resolveu fazer uma terceirização total um BPO completo da folha de pagamento, e a gente começou a ter problema na folha, um atrás do outro, e aí você perde a confiabilidade não só da folha, mas do departamento todo. Né? Não interessa que folha de pagamento é um subprocesso e a área de desenvolvimento é um outro subprocesso. É o RH como um todo. Então, isso que eu falo, se a gente está fazendo um monte de ações ali assertivas, você erra 1 centavo na folha de pagamento, o mundo cai. O telhado do RH que eu falei lá atrás, que é de vidro, começa a tomar pedrada. Né? Então, as analogias que eu faço é assim, você é um goleiro, você defende um pênalti, você defende um chute cara a cara, você defende uma bola no ângulo, mas a primeira bola que você toma debaixo da perna, o primeiro peru que você toma debaixo da perna, acabou o seu mundo desaba inteiro, né? Então, esse processo de fazer o BPO de folha de pagamento, acho que foi um insucesso muito grande que eu vivenciei, assim. E para reverter, Paulo, é difícil, não é fácil. Porque houve todo um custo de implantação, né? Teve vários detalhes aí para... Mas faz parte do jogo, né? E você mexe, né? Que eu falo, é na parte mais sensível do ser humano, né? A parte mais sensível do corpo do ser humano é o que? É o bolso. Você mexeu no bolso do cara, O cara não recebeu o salário dele que tem que estar no dia 31 lá, certinho, realmente causa muito ruído, né? Exatamente. A Kátia... Dizem que é o órgão mais dolorido do ser humano, né? O bolso. É o bolso. A Kátia Ferrari, ela veio da NY Carline, né? Antes de ser a UAN, né? Kátia, ela tá tipo fixo lá. Ela já tá há muito tempo lá. Você sentiu muita diferença da cultura da NY Carline para a UAN?
Na verdade, assim, da cultura não, né? Como a fusão foram de 3 empresas japonesas, lógico que a gente, né, é uma empresa nova, temos bastante coisas novas, mas não senti muito impacto, não, da questão de cultura. Não tem nenhuma história boa para contar aí sobre o Newton, hein? Alguma ação que ele fez que te motivou? O Newton, eu até já comentei com ele, né, Newton? Como um gestor de RH, ele tem um perfil muito diferente dos gestores anteriores com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, né? E um perfil realmente de RH, humano, então, nesse sentido, eu sinto bastante diferença. Eu até comentei isso com ele, né, Newton? Não é elogiando, não rasgando confete, mas é que realmente é verdade, né? Então, tem agregado muito, tenho aprendido muito e está sendo bastante produtivo e legal ter ele como gestor. Quanto tempo você já está na empresa, Kátia? Eu vou fazer 18 anos. Nossa. Contando com a Legacy 18 Uau. anos. Newton, se você for demitir a Kátia, você vai acabar com o fluxo de caixa da empresa, né? Não dá, Paulo, não dá. Mas a Kátia, Paulo, ela tem uma história muito legal. A Kátia é uma pessoa muito detalhista, né? O que eu falo da questão da folha de pagamento, a gente não teve nenhum problema até hoje, graças a Deus, graças à eficiência dela, né, e ao detalhismo dela. Ela deixou de fazer a folha e o Jefferson Dias, que está aí também na nossa live, veio para sucedê-la na folha. Ele veio com esse já brifado aí que ele não podia cometer esse erro, porque ele estava sucedendo uma pessoa que não tinha cometido nenhum erro até então, né? Já é uma carga grande para ele carregar e ele tem exercido essa atividade com bastante êxito, né? E hoje a Kátia, ela está mudando dentro da empresa de papel, a gente está transformando ela no nosso HR Business Partner, né? Então a gente quer que a Kátia trabalhe mais próximo dos nossos gestores nessa parte de business partner e identifique necessidades e traga projetos novos. Então é um desafio bastante grande para ela, né, Kátia? É verdade, verdade. Estou abraçando e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Viu, Paulo? E só se me permite, o Jefferson tem uma história legal que ele conta, né? Que ele falou que nas empresas anteriores que ele trabalhou, ele nunca veio para um RH que era um RH que era um RH admirado, né? Ele sempre foi trabalhar numa empresa que tinha que reverter a imagem da RH, né, Jefferson? É verdade, essa história eu contei para o Newton no dia da minha entrevista. E aí, como a proposta era continuar com a excelência aí do RH dentro da One, né? Como ele falou que o desafio é grande, né? Eu encarei como uma oportunidade, né? Não como algo difícil de se fazer, né? Pelo menos a gente fica com um pouco com o coração apertado, né? Assim, meio trêmulo, tal, por causa do desafio. Mas graças a Deus eu sempre soube lidar com desafios, né? Eu tive bastantes experiências, pessoas que eram meus chefes, né? Eles sempre confiavam muito em mim, né? Então meus relacionamentos com meus supervisores, gerentes, era sempre muito, muito bom, né? E era isso que eu tinha em mente em construir com o Newton, né? E ele me deu carta branca, ele deixa a gente aberto para a gente ter esse tipo de confiança, né? Ele confia muito no meu trabalho, então tem muito retorno, assim, sabe? A gente não tem assim, vamos dizer, barreiras para você discutir, você errou, você teve algum problema, não, nada disso. Então, se eu tenho alguma dúvida ou alguma dificuldade para exercer a minha função, eu tenho muita facilidade para lidar, não só com o Newton, mas com o Fábio, que ele é o meu supervisor direto, e com a Kátia, que eu assumi as responsabilidades dela, né? Então, houve muita troca logo de início. Então, eu percebi muito isso. Assim, quando eu entrei no time, como eu falei, voltando um pouco da história de pegar o RH para você sempre reverter uma imagem, eu falo isso porque antes de entrar na One, eu fiz 4 entrevistas.
E as 4 entrevistas era para você... Uma era para você implantar um sistema de folha de pagamento, que o sistema de folha de pagamento anterior estava com uma série de problemas, ou se você tinha que entrar num projeto que estava no meio de uma implantação e você tinha que retomar a implantação, ou era porque a folha de pagamento precisava de uma nova cara, de uma nova reformulação, de novos métodos. Então, assim, na One, eu entrei assim com o coração aberto, assim, confiante, assim, de que o desafio acho que foi aceito e e uma boa imagem, acho que eu estou conseguindo lidar. E eu tô, né, entrei em 13 de janeiro, estou entrando no 7º mês, né? E acredito que eu esteja desempenhando bem meu papel. Ficou um pedido de feedback no ar aí, hein, Newton? Anota. É verdade, é verdade. Né? Eu quero chamar a Camila Beilo. Camila, você escuta a gente? Consegue desmutar teu microfone? A Camila é da Lauret, mais conhecida como AMB Morumbi. Camila, está entre nós Hoje o pessoal aí? tá tímido, né? Ela mandou aqui no chat um oi, gente. Agora eu não consigo. Que pena. Eu acho que ela não está em home office, hein? Pode ser. Estou meio aqui e aí. A gente perdoa, mas da próxima tem que participar com a gente, hein, Camila? Vamos chamar ela para ser expositora, para ela falar da área de educação. É isso aí. Paulo, o pessoal gostou muito da história da Janaí, né? Acho que ela podia compartilhar mais com a gente. Janaína, volta aí. Aqui é assim, é tudo ao vivo. Jana, eu ia fazer uma pergunta para o Newton, então eu faço primeiro para você e depois vocês fazem um ping-pong. Legal. A gente falou bastante sobre ações de encantamento durante a jornada, né? E no pré-jornada, o que você lembra de Starbucks, enfim, né, das experiências aí que você contou de Ben & Jerry's, da parte de recrutamento? Olha, Regina, bom, acho que é um pouco mais fresco eu falar de Starbucks. Bom, eu trabalhei na Starbucks de 2011 a 2017, né? E na Ben & Jerry's eu trabalhei de 2017 a 2019. Então, na Starbucks, quando eu entrei, a empresa não tinha nenhum processo relacionado a pessoas muito bem estruturado. Eu falava assim, caramba, mas é uma marca que nasceu, né, no início da década de 70, como assim não tinha nenhum processo estruturado? Ela era uma marca licenciada aqui no Brasil, tinha, então, um centro de serviços compartilhados, com histórias e informações muito enraizadas sobre esse centro de serviços compartilhados, sobre esse grupo, que era um grupo que era basicamente Outback, que também é uma marca ruim, né, gente, vamos combinar, e Starbucks, né? Então, o Peter, já que era o dono da Starbucks e do Outback, né, o detentor, né, do maior percentual aqui no Brasil na época, já estava muito cansado, ele já estava um pouco mais velho, e aí a Starbucks teve toda a história do falecimento da Maria Luísa, que foi a esposa dele, né, que trouxe a Starbucks aqui para o Brasil e tal, enfim. Então, tinham muitos processos que já não condiziam mais, né, com a realidade, principalmente da Starbucks Internacional. E foi muito... eu acho que foi muito impactante para mim entrar na Starbucks em 2011, porque havia uma ansiedade da Starbucks Internacional de estabelecer todos os processos de maneira rápida e uniforme aqui no Brasil. Só que o Brasil é muito diferente de todos os países de Américas, né? É muito diferente. Então, estabelecer a jornada do candidato, lá em 2011... foi muito desafiador, porque foi um momento em que as pessoas pararam de procurar emprego batendo na porta das empresas, a gente já estava assim, naquele momento em que jornal impresso, né, o jornalzinho do metrô, ele já era mal impresso, né, então a forma que as pessoas procuravam emprego, começou a mudar. E para a Starbucks em especial, foi muito desafiador para mim, porque quando eu ligava para um candidato e falava assim, oi Newton, aqui é a Janaína da Starbucks, tudo bem? O Newton falava assim para mim, oi Janaína, desculpa, é Starbucks? Blockbuster? Eu não entendi. Então, eu tive em 2011, 2012, que fazer um trabalho muito interessante, pensando na jornada do candidato, mas também trabalhando a marca empregadora.
né? Então, foi muito desafiador inaugurar as lojas que foram inauguradas em 2011, oferecendo para os candidatos todas as informações sobre a vaga e também oferecendo o máximo de informações sobre a empresa, né? E era muito, eu sofria bullying, assim, muito no começo de todos os gestores lá em 2011, porque quando eu ligava e falava com um gerente de loja, por exemplo, candidato, eu falava assim, então, eu sou da RH da Starbucks, é a maior rede de cafeterias do mundo, é uma empresa que tem uma cultura incrível, aqui a gente entrega a bebida perfeita para o cliente, e aí eu tentava, assim, seduzir o candidato, né, mostrar para ele a marca, né, de fato, os nossos produtos, e aí eu desligava o telefone e todo mundo falava assim, Jana, me fala, vamos lá na loja tomar essa bebida perfeita maravilhosa, né, então... lá no comecinho foi bastante desafiador para mim garantir que todos os candidatos tinham todas as informações sobre as vagas, sobre a empresa, para fazer com que ele viesse para o processo seletivo curioso para ter mais informações e que ele tivesse procurado mais informações sobre a Starbucks, né, no Google. Então, Janaína, foi super desafiador. Pode falar, Paulo. Uma pergunta, né? Na verdade é um convite. Newton, já que você disse que vocês fizeram uma live gastronômica aí para a One, nós podemos fazer uma live sobre café, né? Olha, uma live. A gente só fala de RH, o que o RH mais faz hoje? Toma café também, né? Não, mas é sério, Janaína, você podia fazer uma live gastronômica para nós, falando de café, dos tipos de café, como se faz um café, já que você é uma grande bairista também, a gente sabe disso. O convite está feito, daqui 2 semanas, tá? Olha, meu Deus do céu, me deu até uma pontada no coração aqui. Nada. A gente tem o pessoal da UAN junto, né? Olha só. Acho que a gente pode começar a fazer uns happy hours, né, Paulo? A gente pega a Jana, que é especialista em café, com certeza no grupo deve ter especialista em vinho, em cerveja. A gente vai pegando. Vamos pegar os dons não profissionais. Oi, Jana? Vai trocando as informações, né? Pois é. Quando eu fui conversar com o Paulo, eu tive uma pequena experiência na Renner, e aí eu decidi sair da Renner, enfim, fui tomar um café com o Paulo, né, e aí o Paulo me contou também da esposa dele, que faz os biscoitos e tal, e aí eu comecei a falar pro Paulo, putz, Paulo, eu curto fazer pão, então hoje meu grande amor, enquanto eu procuro recolocação, né, enfim, no comecinho do ano eu comecei a fazer vários cursos voltados para a culinária, que eu sou a tia, né, eu sou a tia do Samuca, eu sou a tia do Dudu, a tia da Corinha, eu sou a boleira da família, então eu comecei a aprimorar os meus dotes culinários, e hoje eu sou uma fã de panificação natural, então toda semana tem pão aqui em casa, eu faço pizza de fermentação natural, pão francês de fermentação natural, então, e aí mais uma vez, essa curiosidade pelo alimento veio da onde? Desse carinho que eu adquiri pela Starbucks, né, pelo respeito à terra, né? Olha que interessante, né? Eu sou uma pessoa de RH e a gente está falando sobre natureza, produto, comida, e foi um carinho que eu desenvolvi na Starbucks e até na própria Ben & Jerry's. Tem uma história incrível dos sorvetes, das vacas que são massageadas enquanto a extração do leite, dos ovos, né, das gemas são utilizadas para emulsionar o sorvete, que são criadas soltas, com a geminha mais amarela, a casquinha mais saudável, com muito mais cálcio. Então, enfim, fica aí o convite, hein, Paulo, para a gente montar aquela padoca da hora, aquela cafeteria. Janaína está querendo ser sócia da minha esposa, da Quero Biscoito, né? Vocês vão se dar bem. Legal. Ô, Paulo, a gente também tem lá na UAN um cara que é especialista em café, o Hermílio, ele faz uns cafés gelados legais também, viu, Janaína? Olha, que delícia. Convida Bom, ele gente, falando em comida comigo, se vocês me convidarem, a Jana vem tomar um café aqui na Lavô, com certeza. Tem comida? Tem café, então tá ótimo. Então o tema, Janaína, vai ser RH, café e biscoito, tá? Café, biscoito. Olha, adorei. E a gente só vai passar vontade, é isso. Mas enfim, a Starbucks, lá voltando, né, aos candidatos, ao longo do meu período em que eu fiquei lá, só para finalizar, eu criei estratégias de divulgação da marca como empregadora para garantir que todas as informações eram passadas de maneira transparente para todos os candidatos, porque o candidato, ele minimamente, ele precisa de transparência da companhia, da vaga, das informações, dos benefícios.
Então, a partir daí, nós criamos algumas matérias de colaboradores que falavam sobre o seu engajamento durante as atividades, então isso ficava muito disponível na mídia para os candidatos poderem acessar também. E lá eu criei um projeto, né, que foi vinculado ao processo seletivo, que todos os colaboradores que entravam nas lojas, todos eles tinham que ter passado por um dia na loja como candidato. Então, o barista, ele era convidado para ficar 2 horas no plantão, atrás do balcão, de boné, com avental verde, para olhar o cliente, para ver se também se ele se sentia ali, se ele se adequava, se ele conseguia estar ali atrás do balcão, né? Então tinha para o barista, para o coordenador de plantão, para o gerente de loja, ele ficava um dia na loja acompanhando a rotina do gerente, e aí continuando uma jornada meio que candidato, iniciando a jornada do colaborador, todos os colaboradores do escritório, quando eles entravam na empresa, pelo menos a primeira semana dele acontecia na loja, que ele colocava o avental, que ele ia ajudar a limpar a loja, ia ajudar a preparar os sorvetes, ele ia ser certificado como barista, né, uma certificação básica como barista, e isso, quando a gente contava para o candidato, falava assim, caramba, então todo mundo aprendia a limpar a loja? Sim, todo mundo aprendia a limpar a loja. Todo mundo sabe fazer o café? Todo mundo sabe fazer o café. Todo mundo sabe limpar a máquina do café? Todo mundo sabe limpar a máquina do café. Então, isso foi muito importante durante a minha jornada lá, garantir que o candidato, ele tinha essa segurança sobre o processo seletivo. E aí eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Regina. Eu acredito que sim, né? Eu acho que ter uma marca forte por trás, óbvio, né? Que você contou pra gente sobre a construção aí da marca antes dela ser conhecida aqui no Brasil, né? Mas quando você tem uma marca forte, acaba dando uma impulsionada, né? O candidato só vai descobrir se a empresa é legal de se trabalhar e se o encantamento dura depois que ele já estiver lá dentro, né? Mas queria deixar a palavra com o Newton, acho que a gente consegue falar um pouquinho sobre a parte de recrutamento na UAN, depois a gente vai para as considerações finais, né, Paulo? Exatamente, aí o Newton pode cantar, fazer o que quiser, ele vai fazer o sorteio do capacete, tá? Então todos ficarem até o fim participarão do sorteio. Então, na verdade, assim, a gente, esse trabalho de encantamento, né, a Fabi ali, Fabi Amorim, ela é a pessoa que é o nosso braço direito nesse processo, né, e a gente nós começamos a fazer esse trabalho olhando para dentro, né, então a gente está falando do endomarketing. Só que esse trabalho, Paulo e Regina, atingiu um nível tão bacana que a gente começou a ser visto além dos muros internos, né? Então, a UAN, como eu falei para vocês, hoje, mundialmente, a UAN está entre quinto e sexto do mundo, né? No nosso segmento, que é de transporte marítimo de container. E nós tivemos, ano passado, nós tivemos uma oportunidade num departamento que era um departamento muito estratégico para nossa companhia, que é o de Business Process, e nós tínhamos que fazer praticamente um hunting nas empresas do mesmo segmento. E nós conseguimos trazer uma pessoa da empresa que ela está em primeiro lugar no mundo todo. Então, assim, isso é fruto do que ela viu lá, né? Quando ela estava na outra empresa, nós perguntamos se ela sabia, já tinha escutado falar da UAN, o que ela tinha escutado, então o feedback foi muito positivo. Então, a gente, nesse trabalho que a gente está fazendo, e é bem o tema da nossa discussão aqui, né, do nosso debate, as ações que nós temos feito para a gente encantar os nossos colaboradores, eles são importantes enquanto colaboradores, mas a gente também está conseguindo atingir a visão das pessoas fora da empresa, né? Isso é legal. E isso acabou motivando a gente a tomar coragem, já agora no segundo ano, a tentar listar a empresa como uma empresa Great Place to Work, né? Inclusive, hoje a gente está começando a pesquisa
Essa primeira etapa a gente busca o selo de certificação de Great Place to Work, e até o final do ano, né, a gente vai, passando por essa primeira etapa, a gente vai buscar o ranqueamento entre as 150 melhores empresas para se trabalhar, né, em primeiro lugar no estado de São Paulo, né, ano que vem a gente vai buscar Brasil e quem sabe aí América Latina. Uma coisa que eu não falei, o escritório no Brasil é o escritório regional da América Latina, né, então, de novo, só falando daquela pesquisa de engajamento global, nas cinco regionais, a América Latina ela está em primeiro lugar no nível de engajamento também. Então, é um trabalho que a gente está conseguindo fazer aí Brasil e América Latina, né? Então, isso que está sendo muito bacana. Eu acho que engajamento e encantamento andam muito, muito juntos ali, né? Tem que andar de mãos dadas. Só antes de finalizar, Paulo e Regina, a gente acabou de receber uma pessoa aqui na sala, é o ACP, Antônio Carlos. O Antônio Carlos, ele é coach palestrante, ele pode ser uma pessoa legal para a gente convidar aí nas próximas lives. Convidado. Aí. Viu, Antônio? Só da Janaína, que aí não vai dar, né, para competir com ela no café. Não, da Janaína não dá. Da Janaína, ela vai fazer o de barista lá. Olha, pessoal, quero dizer para vocês que eu gosto, obviamente, da marca, tomo qualquer café. Se vocês me convidarem para tomar café, ai, nossa, ela deve ser super fria. Eu sofro bullying, né, na minha família, amigos e tal, não me oferecem mais café. Mas eu tomo qualquer café. E eu quero dizer que tem uma marca nova, que é a Tundum Cafés. É uma marca que tem uma pessoa que foi da minha equipe, né, que hoje é do RH da Tundum. É uma marca incrível de cafés, tem um chocolate quente maravilhoso, eles têm uma bebida de paçoca lá, que é misericórdia, então depois procurem aí nas redes sociais, Tundum Café, assim, é incrível, incrível, tem um pãozinho uma ciabatta de fermentação natural na chapa, que misericórdia. Já achei no LinkedIn, já. A Starbucks tem concorrência aí, gente, mas a Tundum é legal, viu? E ele tem uns baristas que são, assim, top, top, top. Fui conversar com uma barista de lá, a menina começou a falar de café comigo, eu falei, meu Deus, eu preciso voltar a estudar um pouquinho sobre café. É a Marina que tá lá? A Marina, ela desenvolveu o cardápio. Ah, tá. Tem um André também, né? Tô vendo aqui. O André, deixa eu olhar o que você está vendo no LinkedIn. O André Lopes, ele foi diretor de marca da Ben Jerry's. Nossa, tem um pessoal muito incrível fazendo o trabalho lá. O cardápio foi super bem desenvolvido. Inclusive, quando essa pandemia passar, a gente podia marcar um encontro assim, né? Num café gostoso, pra gente claro, comer bastante, né? Pra gente trocar informações aí num ambiente acolhedor e cheio de gostosuras. Tá marcado. Vamos marcar sim. Por que não encontro presencial, né? Eu topo. Acho, inclusive, bem mais saboroso, né? Do que só passar vontade virtualmente, poxa. O Newton traz uns brindes para nós da One, né? Uns moletons lá, umas camisetas, né? A gente tenta, Paulo. Isso aí. Newton, então faça suas considerações finais em 2 minutos, aí nós encerramos e nos encontramos na próxima quarta-feira de novo. Bom, em primeiro lugar, de novo, queria agradecer pela oportunidade, Paulo, Regina, de poder estar aqui compartilhando um pouco das nossas ações lá na One, né, com os nossos colegas aqui. Eu quero dizer que, assim, o RH, ele é o coração da empresa, né, em termos de poder criar esse ambiente encantador, né, e não é fácil fazer isso. É um desafio muito grande. A gente precisa realmente estar apaixonado para fazer aquilo que nós estamos dedicados a fazer. A gente precisa ter o apoio da alta direção da empresa, né, em primeiro lugar. A alta direção precisa acreditar muito nisso, né, e assim como eu havia dito anteriormente, nós precisamos também aprender a escutar os nossos clientes internos, né, a escutar os nossos colaboradores. A gente não pode entender que todo mundo tem a mesma demanda, tem a mesma necessidade, né. Eu sei que a gente sempre busca isso,
mas a gente precisa buscar sempre um canal de comunicação direta. E, como eu falei, falar a língua das pessoas, entender qual que é o nosso público, com qual geração que nós estamos lidando, né? Isso é o mais importante. Estamos à disposição na UAN, o Fábio deixou o LinkedIn dele aí, vocês sempre serão bem-vindos, quem quiser falar com a gente, fica à vontade, o nosso time sempre vai estar à disposição para falar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Paulo. Agradeço aí a participação de todos, tá? Como eu disse anteriormente, quarta-feira que vem nós temos mais um encontro. Na segunda-feira, quem quiser participar, nós temos nosso encontro de inglês, tá? Não tem custo nenhum, então o Márcio com a empresa dele vai ficar das 8 às 21h30, estilo aula mesmo, tá? Para quem quiser desenvolver, para quem quiser pegar alguns macetes, como eu, por exemplo, né? Sou um eterno estudante de inglês. A partir de julho, tá, Paulo? A partir de 1º de julho, né, Márcio? Aí ele estará conosco aí, né, semanalmente aí com essas dicas de inglês e conversação, pessoal. A gente vai chegar lá e vai bater papo. Acho que a primeira segunda de julho, acho que a primeira segunda, se eu não me engano, é dia 6, né? Dia 6. Isso, exatamente. Perfeitamente. Todos Boa convidados. sorte, Márcio, vai precisar. É um prazer ver vocês lá. Um abraço. Obrigada, pessoal, Obrigado, pela participação e até a próxima semana. Valeu, Obrigado, gente. Muito bom, Obrigada, viu? boa tarde. Obrigada, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.